se a própria busca pela iluminação fosse justamente o que a mantém fora do seu alcance? E se, quanto mais você corre atrás do divino, mais ele se afasta? Todas as tradições espirituais, dos mestres zen aos sufis, dos místicos cristãos separados por séculos e continentes, chegaram à mesma conclusão intrigante. O segredo está no silêncio. Não como mais uma técnica a dominar, mas como a única porta que a mente ambiciosa não consegue corromper. Há uma loucura peculiar no cerne da jornada espiritual. O buscador sobe a montanha com desespero, os olhos fixos em um cume imaginário onde a iluminação o espera como um troféu a ser conquistado. Quanto mais ele se esforça, mais íngreme se torna o caminho. Quanto mais agarra, mais suas mãos se fecham sobre o vazio. Esse paradoxo persegue os místicos em todas as épocas, em todos os cantos da aspiração humana. Mas dentro desse enigma mora sua própria solução. Os mestres antigos sabiam algo que esquecemos em nossa corrida frenética. Eles entendiam que o silêncio guarda um mistério que a mente racional não consegue decifrar. Reconheciam que no intervalo entre as respirações, no espaço entre os pensamentos, naquele vazio fértil que percebe toda palavra e conceito, habita algo mais próximo do que qualquer esforço poderia alcançar. Algo se quebra no momento do despertar espiritual, mas não é o que se esperava. As práticas acumuladas, os anos de disciplina, as bibliotecas de textos sagrados devorados, os retiros frequentados, os gurus consultados, todo esse empenho desaba diante de uma constatação tão simples que beira o absurdo. Você já estava em casa. A jornada era ilusão. A distância ficção. Essa verdade surge repetidamente nos relatos dos místicos, mas cada nova geração de buscadores precisa descobri-la do zero. Precisa esgotar-se contra o mesmo muro ancestral. O crescimento espiritual não nasce do acúmulo frenético, mas da quietude interior, da rendição ao que já existe. A obsessão por metas espirituais se torna o principal obstáculo à graça. A intensidade do buscador, seu desejo ardente de transformação, cria uma armadura de ferro em torno daquilo que ele mais almeja. Veja como essa armadilha funciona. O ego, pressentindo sua própria dissolução no despertar genuíno, realiza uma manobra brilhante. Transforma a busca espiritual em mais um projeto, mais um campo para sua sobrevivência. A iluminação vira uma meta como qualquer outra, algo a ser perseguido, medido, conquistado. Medito há 10 anos. Estudei com mestres realizados. Prático 8 horas por dia. O olho se fortalece e não se enfraquece. O eu se expande, disfarçado de espiritualidade, proclamando humildade enquanto secretamente cataloga suas próprias conquistas. A própria busca se torna o obstáculo. Esse é talvez o golpe mais cruel do mercado espiritual. Cada técnica oferecida, cada prática prescrita, cada mapa desenhado da consciência superior corre o risco de alimentar justamente a estrutura que prometem dissolver. O ego pega as ferramentas destinadas à sua transcendência e as transforma em uma fortaleza. Os sábios chineses antigos tinham uma expressão para essa compreensão. Wu Wei, geralmente traduzido como não ação, ou ação sem esforço. Ela aponta para um modo de ser que confunde a mente ocidental, criada sob a ética protestante do trabalho e a ideologia do autoaperfeiçoamento. Wu Wei não significa passividade, nem aconselha preguiça ou afastamento. Descreve, sim, uma ação alinhada ao tão, a natureza fundamental da realidade, fluindo como a água, encontrando seu curso em vez de forçar contra a corrente da existência. O Tao Te Ching afirma, o mais mole do mundo vence o mais duro. A água desgasta a pedra não pela força, mas pela persistência paciente. Quanto mais você se agarra à realização espiritual, quanto mais violentamente empurra em direção à transformação, mais ela lhe escapa. A força gera resistência, o agarrar produz escorregões, o punho se fecha sobre o vazio. Outra passagem vai ainda mais fundo. Na busca pelo conhecimento, a cada dia algo é acrescentado. Na prática do Tão, a cada dia algo é deixado para trás. Para muitos, isso parece contraintuitivo. O caminho espiritual não envolve acúmulo, mas subtração. Não aprendizado, mas desaprendizado. Não tornar-se, mas descobrir o que resta quando o falso tornar-se cessa. O sábio fica mais leve, não mais pesado. Ele se desfaz de conceitos como folhas de outono, permanece cada vez mais no diante da realidade, até que só reste a presença. Esse ensinamento atinge o cerne de toda a nossa educação e das narrativas culturais de progresso pelo esforço. Construímos currículos de conquistas espirituais quando deveríamos estar apagando nomes da lista do eu. Acrescentamos práticas quando deveríamos estar abandonando pretensões. O taoísta ri de nossa intensidade e aponta para a árvore, que alcança sua plenitude cedendo à sua natureza, não lutando para ser mais alta.
O Zen leva essa compreensão adiante e afia como uma lâmina capaz de cortar todas as fantasias espirituais. Ensina o conceito de Mushin no Shin, a mente sem ganho, agir sem buscar recompensa, resultado ou benefício externo, como a iluminação. Dogen, considerado um dos mais profundos mestres Zen, ensinava algo que soa como loucura para a mente ambiciosa. Se você não consegue encontrar a verdade aqui e agora, onde mais espera encontrá-la? A pergunta de Dogen faz o mundo do discípulo desabar. Não há para onde ir, nada a alcançar, nenhum estado futuro a atingir. A verdade que você busca habita este exato momento, esta respiração, esta consciência comum que ouve estas palavras. Procurá-la em outro lugar garante sua ausência. A literatura Zen transborda de histórias de despertares que ocorrem justamente quando o aluno para de tentar, quando desiste por completo, quando o cansaço, o desespero ou um simples esquecimento dissolvem o mecanismo da busca. O monge vai ao jardim e o som de um seixo batendo no bambu provoca um súbito despertar. Outro senta-se em tamanha frustração que todo o projeto da iluminação se esvai, e a compreensão surge instantaneamente. Essas histórias não são acasos. Elas revelam a própria estrutura do despertar. O esforço impede o encontro, a cessação do esforço abre o portão. Dogen elabora: estudar o caminho do Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Primeiro, você investiga a natureza do despertar. Depois, essa investigação se volta para dentro, tornando-se um exame da própria consciência, da própria natureza. Mas esse estudo não pode permanecer como esforço, como projeto. O eu que investiga precisa ser esquecido, dissolvido no ato da investigação. E nesse esquecimento, a iluminação chega não como conquista, mas como revelação. As 10.000 coisas se iluminam, a própria realidade se transforma. E então, o que parecia busca se revela como esquecimento. O que julgávamos ser um caminho era apenas o eco de nossa própria voz chamando no vazio. O Evangelho de Tomé não oferece consolo, mas uma lâmina afiada. Quem procura deve continuar procurando até encontrar. E quando encontra, o espanto não é de alegria, mas de vertigem, porque o que se descobre é que nunca houve nada a ser encontrado. A perturbação vem primeiro. Ela rasga a ilusão de que a iluminação é um prêmio a ser conquistado, um estado a ser alcançado através de mérito. Não. O que se revela é que a própria noção de alcançar era o obstáculo. A busca mantinha viva a ficção de um buscador, e o buscador, por sua vez, alimentava a busca. Um círculo vicioso de separação, onde o eu se agarrava à sua própria sombra. Mas quando a perturbação se instala, quando o chão some sob os pés, algo mais profundo emerge: o assombro. Não o assombro diante do extraordinário, mas diante do ordinário, porque o que sempre esteve aqui e agora é visto pela primeira vez. A respiração, o silêncio entre os pensamentos, a vastidão que contém todas as coisas, inclusive a própria perturbação. Não há mais alguém para se maravilhar. Há apenas maravilha. O budismo Zen, com sua precisão cirúrgica, chama isso de quem ver a própria natureza. Mas não se engane, não é um vislumbre, uma experiência passageira. É o colapso da estrutura que sustentava a ideia de experiência. O Zen não oferece técnicas para produzir iluminação, porque a iluminação não é um produto. O que ele oferece são koans, enigmas insolúveis, não para serem resolvidos, mas para dissolverem o resolvedor. Qual era seu rosto antes de seus pais nascerem? A pergunta não pede uma resposta, mas a aniquilação da mente que busca respostas. Quando o intelecto se esgota, quando a luta cessa, o que resta não é um vazio, mas a plenitude do que sempre foi. O Zen mestre Akuin descreveu isso como o som de uma mão batendo palmas. Não há lógica, não há sentido, e é justamente aí que a verdade se revela. Não na compreensão, mas na incompreensão. Não no controle, mas na rendição. E o que dizer do taoísmo, essa sabedoria que flui como água? Lao Tse escreveu: o tão que pode ser nomeado não é o tão eterno. Aqui a linguagem já falha antes mesmo de começar. O tão não é um conceito, não é um caminho, não é uma meta. É o movimento espontâneo da realidade, o fluxo que não pode ser aprisionado em palavras. O sábio taoísta não busca, não se esforça, não se agarra. Ele segue o Wu-Wei, o não agir que não é passividade, mas ação sem esforço, como o rio que esculpe a montanha sem intenção. O Wu-Wei não é uma técnica, é o reconhecimento de que a natureza já faz tudo perfeitamente. A árvore não se esforça para crescer, o pássaro não se angustia para voar. Por que o ser humano então se debate tanto? Porque esqueceu que ele também é natureza. O taoísmo não ensina a alcançar o tão, mas a perceber que nunca estivemos separados dele. A ilusão não é a distância, mas a crença na distância.
Em todas essas tradições, o mesmo fio se desenrola. A iluminação não é um estado futuro, mas a revelação do que sempre foi presente. Não é algo a ser adicionado, mas algo a ser reconhecido. E esse reconhecimento não depende de esforço, mas de um tipo de esquecimento, o esquecimento do eu que se esforça. O paradoxo é este: quanto mais você busca, mais se afasta. Quanto mais se rende, mais se aproxima. Mas rendição aqui não é resignação. É a rendição de quem percebe que nunca teve controle. É a rendição de quem vê que a própria ideia de eu é uma história contada pela mente, e que a realidade é muito mais vasta, muito mais simples, muito mais imediata. E então, o que resta? Não uma doutrina, não um sistema, mas um convite. Pare. Pare de procurar. Pare de se esforçar. Pare de acreditar que há algo a ser feito. Não porque a jornada não tenha valor. Ela tem na medida em que nos leva ao ponto de exaustão, ao ponto em que não há mais para onde ir. Mas porque, nesse ponto, algo acontece. Algo que não pode ser descrito, apenas vivido. Não é um estado de êxtase, não é uma experiência mística. É a vida comum, vista sem filtros. O café da manhã, a chuva na janela, o peso do corpo na cadeira, tudo isso, de repente, é suficiente. Não porque tenha se tornado extraordinário, mas porque o extraordinário sempre esteve aí, escondido na simplicidade do que é. A verdade não está no fim do caminho. Está no caminho, ou melhor, no momento em que percebemos que nunca houve caminho. Que nunca houve um você separado para caminhar. Que a jornada sempre foi uma ilusão e a chegada uma lembrança. Silencioso. Não um silêncio passivo, mas aquele que se impõe como um portal. O discípulo, então, é instruído a fechar os olhos não para dormir, mas para despertar, para enxergar, enfim, o que sempre esteve diante dele, oculto pela agitação das pálpebras. O mestre não oferece respostas, apenas o vazio que as precede. E é nesse vazio que algo se move, não como uma forma definida, mas como um sussurro que não pertence a nenhuma língua. A tradição hermética não pede que você acredite, mas que se cale. Não exige fé, mas entrega. O silêncio aqui não é um meio para um fim, é o próprio fim revelando-se como começo. Quando Hermes Trismegisto escreve que o silêncio é o primeiro passo da purificação, ele não está propondo uma técnica, mas apontando para uma verdade incômoda. Você já está purificado, mas não sabe. A mente acostumada a nomear, a dividir, a possuir, resiste. Ela prefere o ruído à quietude, o conhecido ao desconhecido, a ilusão de controle à rendição. Mas o silêncio não se deixa domesticar. Ele não é um estado a ser alcançado, mas a ausência de tudo que o impede de ser reconhecido. E o que acontece quando, por um instante, a mente se aquieta? Não surge uma resposta, mas o fim das perguntas. Não aparece uma luz, mas o desaparecimento da escuridão que a buscava. Os místicos cristãos chamavam isso de a nuvem do não saber, os sufis de Fana, os zen budistas de Satori. Nomes diferentes para a mesma experiência, a queda da máscara do eu, o vislumbre de que nunca houve separação. O que resta não é um vazio estéril, mas um silêncio grávido, como o espaço entre as notas de uma música, sem o qual não haveria melodia. O corpus hermeticum insiste, o silêncio é o ventre da palavra. Antes de qualquer som, antes de qualquer conceito, há um silêncio que não é ausência, mas plenitude. É dele que nasce o Logos, não como uma ideia, mas como um ato criador. E se a criação é um desdobramento desse silêncio primordial, então o caminho de volta não é uma ascensão, mas um mergulho. Não se trata de subir aos céus, mas de descer ao fundo do poço, onde a água finalmente se revela límpida. Os gnósticos entendiam isso como a redenção pelo silêncio. Não pela gnose intelectual, não pela acumulação de conhecimentos esotéricos, mas pela dissolução do próprio impulso de conhecer. O Evangelho da Verdade descreve o Pai como aquele que não pode ser nomeado não por ser inacessível, mas por ser anterior a qualquer nome. E o que precede o nome senão o silêncio? Não o silêncio como interrupção da fala, mas como a matriz de onde toda a fala emerge e para onde inevitavelmente retorna. Quando o mestre Zen diz se encontrar o Buda, Matthew não está incitando ao niilismo, mas à compreensão de que até mesmo a ideia de iluminação é um obstáculo. O Buda não é um objeto a ser encontrado, mas o silêncio que permite que você o reconheça em tudo. Da mesma forma, o Deus dos místicos não é uma entidade a ser alcançada, mas o espaço em que você já está imerso, e que só se revela quando você para de tentar agarrá-lo. O paradoxo é este: quanto mais você busca, mais se afasta. Quanto mais se esforça para silenciar a mente, mais ela se agita. Mas quando por acaso ou por exaustão, você desiste, quando o último pensamento se dissolve sem ser seguido, algo inesperado acontece. Não surge uma revelação grandiosa, mas a simples constatação de que nunca houve nada a ser revelado.
O silêncio não é um estado a ser conquistado, é a natureza mesma da consciência quando ela deixa de se identificar com o que surge nela. E então, como dizia Meister Eckhart, o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. Não há dois, nunca houve. A separação era apenas o ruído da mente tentando se afirmar. No silêncio, o ruído cessa, e o que resta não é um vazio, mas a presença que sempre esteve ali, sustentando até mesmo a ilusão de sua ausência. Sua formulação literal. O que as palavras não alcançam, o silêncio transmite com uma clareza que não exige tradução. Não há necessidade de decifrar, de interpretar, de buscar significados ocultos. A verdade se revela quando a mente cessa sua incessante busca por respostas. E é justamente essa quietude que dissolve a ilusão de que algo precisa ser encontrado. Os mestres Zen, com sua ironia sutil, levaram essa compreensão às últimas consequências. Quando um discípulo perguntava sobre o significado da iluminação, o mestre respondia com um golpe de bastão, um grito inesperado ou, simplesmente, permanecia em silêncio. Não por desdém, mas porque qualquer resposta verbal seria uma traição à natureza da experiência. O Zen não ensina, ele desmonta. Cada koan, cada paradoxo, cada gesto aparentemente absurdo é uma estratégia para romper o domínio da lógica, para lançar o buscador no vazio onde as palavras perdem seu poder. E nesse vazio, algo mais profundo emerge, não como um objeto a ser apreendido, mas como a própria consciência que observa, livre de todo conteúdo. No sufismo, a tradição mística do Islã, o silêncio é chamado de sukut, e é considerado o estado mais elevado da alma. Os sufis falam do silêncio do coração, onde as palavras se dissolvem e só resta a presença pura. Rumi, o poeta místico, escreveu que o silêncio é a linguagem de Deus, tudo mais é tradução ruim. Para ele, a verdadeira oração não é feita de súplicas ou repetições mecânicas, mas de um mergulho no silêncio onde a alma se encontra com o amado. O derviche girante, em sua dança estática, não busca apenas movimento, ele busca o momento em que o movimento cessa e só resta o giro do próprio ser, sem centro, sem periferia, sem separação. Até mesmo na tradição judaica, onde a palavra é sagrada e a Torá é estudada com rigor exegético, há um reconhecimento profundo do silêncio como caminho. O Zohar, texto central da Cabala, ensina que o silêncio é a morada da Shekinah, a presença divina. Os cabalistas meditam sobre as letras hebraicas não apenas como símbolos, mas como portais para o inefável. E quando as letras se dissolvem, quando a mente se aquieta diante do mistério, é no silêncio que a luz se revela. O rabino Nachman de Breslov, um dos grandes mestres assídicos, costumava dizer que o silêncio é a ponte entre o homem e Deus. Não a ponte construída pela razão, mas aquela que surge quando a razão se rende. E o que dizer da ciência moderna, que tantas vezes se apresenta como antítese do místico? Mesmo aqui, o silêncio encontra seu lugar. A física quântica, com suas partículas que surgem do vácuo e seus campos de energia que permeiam o nada, ecoa estranhamente as antigas descrições do vazio fértil. Os cientistas falam de campo unificado de informação não local, de uma realidade subjacente que transcende o espaço-tempo, conceitos que, em sua essência, apontam para o mesmo mistério que os místicos descrevem como silêncio. Até mesmo a neurociência, ao estudar os estados meditativos, confirma o que as tradições espirituais sempre souberam, que o cérebro em repouso, livre do ruído da mente discursiva, entra em um modo de funcionamento onde a separação entre sujeito e objeto se dissolve. Mas não se engane, esse silêncio não é passividade. Não é ausência de ação, mas a ação mais plena, aquela que não se perde em esforço, que não se fragmenta em metas. É o silêncio do artista diante da tela em branco, do músico antes da primeira nota, do amante no instante que precede o beijo. É o momento em que tudo está pronto, mas nada ainda foi feito. Quando a consciência repousa em si mesma, livre de agitação ou apego, algo se transmite sem transmissão, ensina sem ensinar, transforma sem técnica. O budismo, especialmente em suas tradições meditativas, chama isso de nobre silêncio, a quietude que sustenta a atenção plena e a visão clara, apontando para uma verdade simples. Os conceitos e rótulos que impomos à realidade são a própria origem dos problemas que tentamos resolver. A mente se fragmenta sem cessar, nomeando, julgando, comparando, tecendo histórias sobre cada experiência. Esse ruído mental obscurece a percepção direta do real como ele é. A doutrina da Sunyata do vazio descreve a realidade como algo que transcende toda elaboração conceitual. As coisas existem, a experiência acontece, mas a natureza da existência não pode ser capturada pelo pensamento nem fixada pela linguagem. Cada conceito que aplicamos à realidade se revela vazio quando examinado de perto, uma construção mental, não uma propriedade intrínseca.
O silêncio permite que esse vazio seja vivenciado, não como um abismo nihilista, mas como abertura, como liberdade da prisão da fixação conceitual. O praticante budista aprende a observar os pensamentos sem se identificar com eles, a testemunhar a atividade incessante da mente a partir de uma consciência espaçosa. Nesse observar, surgem brechas entre os pensamentos. Com a prática, esses intervalos se expandem até que o meditador possa repousar na própria consciência, o silêncio que contém toda a experiência sem ser perturbado por ela. Olhe além da superfície dessas tradições e um padrão se revela. O silêncio não é uma técnica entre outras, mas o solo primordial de onde toda manifestação emerge. Antes do pensamento, antes da palavra, antes que o cosmos se organizasse em formas particulares, já existia o silêncio. Não como ausência, mas como potencial infinito, a unidade indiferenciada que precede toda divisão. Cada tradição mística tem sua linguagem para nomear essa realidade. O Brahman sem atributos dos hindus, a Sunyata dos budistas, o Deus incognoscível dos cristãos, palavras distintas apontando para a mesma verdade. O fundamento do ser que existe antes de todos os fenômenos, a fonte de onde os 10.000 seres emergem e para onde retornam. Os místicos buscam redirecionar a atenção para essa origem, tocar o silêncio que precede e contém todas as palavras, todos os pensamentos, todas as experiências. Não para fugir da manifestação, mas para reconhecer o solo de onde as formas surgem. Quando você repousa nesse reconhecimento, participa do poder criativo da própria fonte. As tradições descrevem um despojamento sistemático de conceitos e palavras. Os místicos cristãos chamavam isso de via negativa, aproximar-se de Deus não dizendo o que ele é, mas removendo tudo o que ele não é. Camada por camada, os conceitos caem até restar apenas o não saber. Essa negação culmina no silêncio, no ápice da ascensão mística, onde, além de palavras e conceitos, você encontra o silêncio gerador que contém todo o potencial. O paradoxo se resolve. A jornada foi necessária, mas o destino já estava presente desde o início. A escalada o levou a reconhecer que você nunca deixou o cume. Um provérbio encorta toda a fantasia espiritual. Antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha, carregar água. As atividades permanecem as mesmas, mas tudo mudou. Antes, você cortava a lenha perdida em pensamentos, mantendo o comentário mental constante que o separava da experiência direta. Depois, você corta a lenha de modo simples completo, sem a sobreposição da mente conceitual, a ação e a consciência se fundem. Esse ensinamento destrói as promessas de transcendência para reinos superiores ou estados iluminados. Ele revela a sacralidade do aqui, a perfeição do agora. A lenha que você corta se torna um portal para o infinito. A grama que pisamos é a própria liberação. Essa é a transformação. As tradições místicas, separadas por séculos e continentes, convergem para essa verdade. O que você busca não pode ser alcançado pela busca. O que você deseja se tornar, você já é. O silêncio não é uma técnica entre outras, mas a porta para esse reconhecimento. Não porque produz a iluminação, mas porque é o espaço onde a ilusão de separação se dissolve naturalmente. Os antigos mestres não falavam de teorias, mas de experiência direta, um convite para abandonar a busca ambiciosa, a ilusão de que a consciência precisa ser condicionada para um estado de quietude digno de conquista. Construímos indústrias inteiras em torno do despertar espiritual, todas prometendo entregar o que já satura sua existência, e tudo isso serve apenas para distraí-lo da verdade. Sua natureza fundamental já é completa. Mas essa declaração traz seu próprio perigo. O ego pode se apropriar até mesmo desse ensinamento. Preciso realizar minha verdadeira natureza. Preciso despertar para o que já sou. O silêncio corta essa armadilha, porque não pode ser transformado em projeto sem deixar de ser silêncio. Observe o que acontece no silêncio genuíno. O diálogo interno cessa. Nesse cessar, o que resta? A própria consciência, presença sem conteúdo, espaço onde toda experiência surge. Você se reconhece como essa consciência, como o campo em que tudo aparece. Esse reconhecimento não exige anos de prática, mas apenas a disposição de parar, de repousar no que você é antes de se dizer quem deveria se tornar. E então, em algum momento imprevisível, a estrutura desmorona, a busca cessa, o apego se dissolve. O silêncio que você cultivava se revela não como algo que alcançou, mas como o que você é, o que sempre foi. Nesse instante, nada muda e tudo se transforma. A vida continua com suas tarefas ordinárias, mas você não é mais o eu separado lutando contra a existência. Você é o próprio silêncio consciente presente, testemunhando a dança dos fenômenos sem se identificar com eles.
Os místicos não enfatizavam o silêncio para tornar as coisas difíceis, mas porque só ele não pode ser corrompido pela mente que busca conquistas. Eles sabiam que o ensinamento definitivo não tem palavras, que a verdade mais profunda só pode ser transmitida na imobilidade. Agora, ao final desta reflexão, permita-se ouvir os próximos 30 segundos de silêncio. Não busque nada, apenas seja o que você é antes que o pensamento o defina. Você já está em casa. O silêncio sabe disso. Aquiete-se e reconheça. Eis o momento em que a voz se cala, não por esgotamento, mas porque a verdadeira escuta começa onde as palavras terminam. Você não precisa ir a lugar algum. Não há jornada a ser completada, nem destino a ser alcançado. O que você busca já respira em você, como o ar que preenche seus pulmões sem que precise pedir. Agradeço por ter caminhado até aqui, não como um espectador, mas como quem reconhece que cada passo dado foi apenas um retorno ao que sempre esteve presente. Não há próxima vez porque o agora é eterno. O que resta é simplesmente permanecer, sem expectativas, sem promessas, apenas a quietude que já é sua. Até que não haja mais separação entre quem escuta e o silêncio. Até que não reste nada a dizer.